8 horas da noite, está no ar mais uma edição do Caju dos Rafas. Edição número 83, hoje, domingo, dia 13 de agosto de 2000. Caju dos Rafas, Rafael Isgarione, conhecido como Tomadas Grande Vargas, o Tomada, e também o Rafa Gubert. Então, a galera já está chegando, o Rafael Isgarione Vargas, o Tomada, que está em Caxias do Sul, afinal, acompanhou o seu Grená na friaca deste domingo, Dia dos Pais, 0-0, ali no Francisco Stedley. Muito boa noite, Tomada, tudo bem contigo? Feliz Dia dos Pais. Obrigado, Ivan. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês de novo. E que frio, cara. Não estou mais acostumado com esse frio. Um vento gelado e um jogo gelado também lá no Centenário, nessa tarde do Dia dos Pais. Aproveitando aqui já mandar um abraço para todos os pais aí que acompanham a nossa live. Um abraço a todos os papais, também é meu pai, o Ivo Antônio Esgraboto, o seu zoinho, ele que é torcedor do Caxias e também do Internacional. Ao meu irmão, o Roberto Esgraboto, ele que é torcedor do Grená, também estava lá no Centenário, acompanhando o empate do Caxias de Celândia, jogo de ida pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco deve chegar o Rafa Gubert, já está online, mas a gente sabe que às vezes a conexão do Instagram, a internet, não facilita. Participe da nossa transmissão aqui na live em Caxias do Sul. A temperatura tomada de 5 graus. 5 graus. Maravilha. Que maravilha. Eu sei que em Porto Alegre é um pouco mais quente, mas é o que temos para o momento. Daqui a pouco vai chegar o Rafa. E eu esqueci o meu cuecão em Porto Alegre. Jesus. Então tu imagina. Não, o cara, depois de uma idade, para manter a dignidade, tem que ter o cuecão, né, cara? Cuecão aquele por baixo da calça. O Decarli, que entrou agora na live, sabe o que eu tô falando. Ele já está chegando. O Rafa Gubert, feliz da vida, pois o seu Verdão venceu o Bugre lá em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa, 1-0, gol de Eric Farias, o artilheiro que está estreando no time do Juventude. Muito boa noite, Gubert. Feliz Dia dos Pais. Boa noite, Ivan. Boa noite, Rafa. Rafa, querido, feliz Dia dos Pais. E prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje no Caju dos Rafas, então, vamos fazer essa repercussão, jogos recém-encerrados. O Joel J já manda mensagem, estou aqui pensando no nervoso do Tomada, o divórcio ainda não foi assinado da Série D. Isso mesmo, o Tomada, que eu acho que tem que ter mais calma o coraçãozinho, Tomada, vai dar tudo certo, rumo à Série C em breve. Recomendação médica agora, eu tenho que ficar mais calmo. E eu quero dar o feliz Dia dos Pais para o Rafa Gubert, que fez uma das músicas mais bonitas que falam de paternidade, que eu me emociono cada vez que eu escuto, cara. Então, nós somos pais, aquela música, cara, quando eu escuto, é emocionante. Vamos começar pelo Caxias ou pelo nosso Juventude? Vamos começar pelo nosso Juventude, que venceu o Guarani lá no Brinco da Princesa. Ninguém acreditava nessa vitória, pelo menos nos palpites. Eu já vou antecipar isso. Ninguém acreditava que tu ia vencer o Guarani 1-0, resultado importantíssimo para a equipe esmeraldina, que agora ocupa a 5ª colocação com 39 pontos. Lembrando que pela Série B do Brasileirão está em andamento, Vitória 1, Ceará 0, encerrado nesse domingo, Chapecoense 0, Atlético Goianiense 0. Juventude, Gubert, está na 5ª colocação com 39 pontos, 2 abaixo do 4º colocado, o Criciúma com 41. Lembrando que o líder é o Sport, 45, seguido pelo Vitória, 44, Novo Horizontino, 42, Criciúma, 41 pontos. No próximo sábado, às 6 horas, no Jacone, tem Juventude e Sampaio Corrêa. Como foi o jogo hoje, Gubert? Juventude 1-0 sobre o Guarani. Me pareceu que o Verde jogou bem. Não, sabe
Ivan, que eu até achei que, pela primeira vez, assim, eu achei o jogo do Juventude bem ruim. Sabe? O primeiro tempo foi muito ruim e o Juventude só conseguiu segurar o empate graças a uma atuação muito boa do Thiago Couto. Eu falei que me parecia que jogou bem, porque eu estava no Centenário acompanhando o Caxias, e no minuto a minuto dava vários minutos de Juventude. Por isso que me pareceu que estava bem. Sim. Não, claro, eu sei, inclusive, que tu estava no Centenário, mas a questão é que no primeiro tempo, assim, o Juventude teve bem aquém. O Juventude normalmente tem alternado, né? Um tempo bom e um tempo ruim. E hoje, assim, o primeiro tempo foi ruim e o segundo tempo, assim, foi mais ou menos forçando a barra. Mas no segundo tempo o Juventude teve um jogo seguro. Fez um gol a partir de uma jogada patética do sistema defensivo do Guarani, que não sei se vocês acompanharam o gol, mas foi uma coisa de louco. O cara foi atrasar a bola para o Pegorari e o Pegorari tinha saído, foi uma falta de comunicação e ele atrasou no ponto futuro, lá no ponto passado do Pegorari, no caso, e o Eric Faria só botou a bola para dentro. Foi um gol assim ridículo. No entanto, estava faltando o Juventude ganhar jogando mal. Vamos dizer assim, que eu já vinha falando que o campeonato, e a gente fala muito sobre isso, que esses campeonatos longos, o que vai fazer a diferença no final das contas é um pouquinho de sorte. Aquele gol nos acréscimos, quando o time, em vez de tomar gol nos 48, o time começa a fazer gol nos 48. E essa foi a primeira vez que eu vi o Juventude não jogando nada e ganhando. Sabe? E eu acho que também faz parte de uma... Né? Como? Foi o inverso do Vila Nova, que jogou bem até e perdeu. Exatamente. E foi o inverso do Vila Nova e também a pontuação dos confrontos também é o inverso, porque eu achava... Acabei de ver o gol. Desculpa? Acabei de ver o gol Juventude contra o Guarani. É uma coisa inacreditável. Aqueles gols inacreditáveis. Então, o que acontece? Contra o Vila Nova, que era um confronto direto, o Juventude perdeu os 6 pontos. Vamos dizer que são 2 jogos de 12 pontos, né? Um confronto de 12 pontos, e o Juventude perdeu todos para o Vila Nova. Em compensação, com o Guarani ganhou todos. Então, vamos dizer que já pagou essa conta, né? Porque essa vitória, como tu falou aí na introdução, nós 3 tínhamos apostado aqui que o Juventude não ganharia. Para mim, se o Juventude tivesse empatado, estava ótimo. Estava ótimo. No entanto, também é justo dizer que o Juventude, vitórias do Juventude não está surpreendendo ninguém. Porque o Juventude esse ano, esse campeonato ele tá diferente. O Juventude vai para todo. Inclusive, já falamos aqui, todo jogo o Juventude vai podendo ganhar. Também podendo perder. Mas pelo menos ano passado a gente já sabia que o Juventude ia para perder. Esse ano o Juventude ganhar não é surpresa nunca. Tá muito equilibrado, o Juventude está na parte de cima. Vamos falar que o Juventude já está quase fazendo a primeira meta, que é os 45. O Juventude já está batendo as portas disso. Então, assim, eu achei que foi uma atuação razoável, assim, sendo positivo. No entanto, a vitória é muito importante e o Juventude, em 5º colocado, né, já se mostra como Nós falávamos aqui que nas primeiras 6 rodadas o Juventude ia mostrar o que o Juventude queria no campeonato. Passaram-se 5 rodadas, não, 4 rodadas. E em 4 rodadas o Juventude perdeu para o Vila Nova e ganhou as outras 3. O Juventude está forte, o Juventude briga até o final. Um abraço para o Marcos de Carli. Boa noite, pessoal. Eu uso calça térmica. As casas do Uruguai fecharam. O JJ. Ô, Tomada, tu tá aí no voo e não me falou nada? Eu levava carne, né? Pois então, cara, tô aqui. Mas tiro curto só pro Dia dos Pais mesmo. Bom, esse por causa do Caxias, pra ir no Centenário. Não, é por causa do Dia dos Pais. Tomado, Juventude 1-0 sobre o Bugre, ninguém esperava o resultado. Foi um jogo pelo que a gente viu a repercussão do Gubert. Aquele abraço ao Messi nos acompanhando. O Alessandro Sebem, estamos à porta do abismo. Mas o Juventude venceu 1-0, resultado importantíssimo, após perder para o Vila Nova em casa por 2-0, mas agora precisa recuperar esse resultado diante do Guarani 1-0, que é adversário direto também.
Eu, se fosse o Juventude, tentaria levar todos os jogos para fora de casa até o final do campeonato. Do Não jogaria mais mesmo. no Jacone. Leva todos os jogos para fora. Cara, nesse momento, no jogo do Flamengo com o São Paulo, tem um cara com convite de casamento na mão. Vocês estão vendo isso? Não. Bem Sensacional. amassado, sinal. Meio rasgado, enfim. Mas voltando para o Juventude. O Juventude alterna, assim, bons e maus momentos. Mas ele está sempre ali próximo do G4, né? Porque ele perde em casa para o Vila, mas ele recupera os 3 pontos contra o Guarani. Ele perdeu para o Tombense, mas ele foi lá e ganha do Criciúma. Então, eu acho que na hora que o Juventude ajustar, né, as atuações em casa e fora, enfim, mas o Juventude está bem no campeonato. Eu não consegui ver o jogo do Juventude hoje porque eu estava no Centenário, né? Vou analisar mais o resultado. Mas é um baita resultado fora. O Juventude está ganhando contra, tirando, acho que o caso do Vila, o Juventude está ganhando de todos aqueles que estão ali lutando pelo acesso. Eu já acho que o Juventude não tem esse objetivo de 45 pontos para cair, porque Hoje o objetivo já do Juventude é outro já. Né? O Juventude vai lutar pelo acesso, se tu for ver. É que são metas, né, Tomada? O clube estimou algumas metas, como os 30 pontos, depois 45, um passinho cada vez, né? E agora a classificação. Não, tudo bem, eu até entendo. Mas acho que o Juventude tem que focar lá quantos pontos precisa para subir. Esse tem que ser um objetivo do Juventude agora. Porque eu não vejo o Juventude mais com perigo de cair, né? Então vamos pensar alto, vamos pensar para subir. Mas o campeonato também é equilibrado, né? O Vila foi no Jacone e ganhou o jogo. Então, eu acho que essas alternâncias vão ir até o final do O campeonato. Vila que Mas o principal... Exatamente. Mas aí, o importante, nesse caso, é tu estar sempre próximo do G4. Uma vitória no próximo jogo pode botar o Juventude no G4. Ou ficar ali, porque eu acho que daí tu tem um objetivo claro, né? Ficar em meio da tabela, eu acho que não é objetivo. E rebaixamento sempre é pela circunstância do campeonato. Eu não gosto dessa história, a gente vai entrar para não cair. Eu não gosto disso. Mesmo que seja o Juventude na Série A. Não, eu acho que tu tem que mirar o seguinte, vamos mirar, então, uma Sul-Americana. Então, eu acho que agora o Juventude mira o acesso. Ele está a 2 pontos, eu acho, do G4, é isso? Ou um o ponto. G4, 2 pontos. Né? Então, eu acho que o Juventude deu uma bela de uma virada de chave nesse campeonato. E o Juventude pode sim, cara, porque tá tudo em aberto, né? Não tem muito campeonato pela frente. Mas se o Juventude manter esse tipo de... como é que eu vou dizer assim? Eu vou falar por resultado, não tanto porque... Olha só, a gente olha a contradição. Contra o Vila, eu até pedi pro Rafa, né, outro dia, como é que foi o Juventude contra o Vila Nova? E o Rafa disse assim, não, jogaram bem, mas perderam. Aí hoje o Rafa diz assim, jogaram mal, mas ganharam. Né? Então... Futebol. É do futebol. E a Série B é um campeonato super equilibrado, cara. Que tu vê essa alternância. O Vila ganhou do Juventude, mas não conseguiu ganhar do Avaí em casa. De repente, o Juventude perdeu pontos, né, para Tombense e depois recuperou fora contra outros adversários. Então, eu acho que o Juventude está vivo e bem vivo pela luta pelo acesso, né? Mas o campeonato é longo ainda. Mas, cara, ganhar fora de concorrentes diretos é sensacional, né? Dá ainda mais ânimo. E assim, não, mas não jogou tão bem, ganhou. Hoje eu queria que o Caxias tivesse jogado mal né? E que fosse vitorioso. Então, eu acho que o mais importante para o Juventude é estar próximo do G4, que eu acho que isso dá uma mobilização muito boa no grupo de jogadores, isso dá uma mobilização muito boa na torcida também.
mas uma vitória super importante hoje e, cara, eu não quero saber se ganhou, jogou bem ou mal, eu quero ganhar e tá ali, isso que conta. Só fazer uma observação, posso? Claro, Claro. só informando que o São Paulo está ganhando no Flamengo 1-0, gol de Lucas Moura, e o Fortaleza está aplicando uma goleada no Santos de 3-0. Vai daí, Gubert. Só para falar em relação ao que o Rafa falou, que a posição do Juventude, do presidente do Juventude, já no início, antes de começar o campeonato, era: vamos estar sempre perto do G4, o objetivo, né? O objetivo, vamos estar sempre próximos ao G4 para dar um sprint no final e entrar no G4 e subir. Essa era a ideia do clube. Deu tudo errado no início, né? O Juventude toma aquelas 6 primeiras rodadas que o Juventude perde 5 jogos, empata 1, ganha 1. Sim. E aí, quando o Carpini assume, a palavra do Carpini é, claro, já devido à circunstância, que o Juventude, já naquele momento, é o lanterna do campeonato, ele fala, vamos por parte, né? Vamos por parte, primeiro é fazer os 45 pontos e escapar. Então, só para explicar, contextualizar, que a ideia do Juventude era o que está acontecendo. Só que o Carpini pegou uma barca furada inicialmente e mudou rapidamente, e acho que ele mantém esse discurso, Rafa, mesmo que eu acho que ele também não está pensando mais nisso. Mas é uma maneira dele manter o grupo com os pés no chão, vamos dizer assim. Claro, ou a maneira que ele acha adequada, nem estou discutindo o mérito, né? Mas eu acredito que ele ache que, vamos lá, a gente estava lá atrás, vamos primeiro fazer os 45. Ele sempre vem falando nisso, mas muito naquela de segurar a rédea curta, né? Então eu acho interessante, mas concordo com o Rafa, acho que o Juventude não está mais pensando em não cair, né? Bom, e só uma coisinha que não tem nada a ver, e como o Rafa mesmo falou, o campeonato é longo e tem muita coisa para acontecer. Mas vamos falar assim, pela uma situação atual, o Juventude não empata, gente. O Juventude só ganha e perde. Né? E o que isso significa dizer que, continuando mais ou menos nessa levada, o Juventude, num caso hipotético de empate lá adiante, na 4ª colocação, a tendência é o Juventude ganhar no critério de desempate, porque o Juventude vai ter mais vitórias do que qualquer outro. Né? Do que qualquer outro que possa estar em 4º, por exemplo. Então, oi. A informação, mandar um abraço para a Marisa Gubert, dando boa noite. Minha mãe hoje que me pagou um almoço maravilhoso, me deu um presentão, uma torta do Ju, e a minha mãe é a melhor mãe do mundo. Dia dos Pais, mas tem que mandar um beijo para minha mãe. Está ao vivo nessa transmissão também. O Juventude tem 3 empates, o mesmo número de empates do Novo Horizontino, e o Vitória tem 2 empates. Depois, todos têm mais que isso. Pode ver o equilíbrio. Eu acho que o Juventude, isso aí vai emplacar aí. Vamos aguardar, né? Falta muito campeonato. Tem muitas rodadas ainda, é a 23ª rodada do Brasileirão. Lembrando que o Novo Horizontino venceu o Mirassol 2-1. Tombense empatou com o Sport em 0-0. Criciúma 2, Londrina 0. Botafogo 0, Ponte Preta também 0. O próximo adversário do Juventude, Sampaio Correia, empatou com o CRB em 1-1. Vila Nova 1, Avaí 1, Chapecoense vai cair. 0, Atlético Goianiense 1. Hoje também Guarani 0, Juventude 1. Em andamento, Vitória 1, será 0. Encerrando a rodada amanhã às 8 horas da noite. No Frasqueirão tem ABC e Ituano. Lembrando aqui que o primeiro é o Sport, 45. Segundo, Vitória, 44. Terceiro, o Novo Horizontino, 42. Quarto, Criciúma, 41. O quinto é o Juventude, com 39 pontos. O Sampaio Correia, 15º, com 24. E na zona de rebaixamento, em 17º, Tombense, com 20. 18º, Londrina, com 19. 19º, Chapecoense, com 19. O 20º, o ABC, com 13 pontos. O Juventude hoje jogou com o Thiago Couto, Reginaldo, Danilo Bossa, depois Luiz Gustavo, Zé Marcos, depois Kelvin, Cadi, depois Daniel Cruz, Jadson, depois Vini Paulista, depois Mandaca, e Nenê, depois Emerson Santos, Tite, depois Juan e Eric. O comandante foi o auxiliar técnico Stefano Di Gian. Gubert, qual a sua opinião sobre a estreia do Eric Farias
estreando, marcando gol aos 25 minutos da segunda etapa. O Eric ele já tinha atuado, né, na rodada anterior, mas não tinha iniciado o jogo, né? É o primeiro jogo que ele inicia, né, como titular. E assim, ó, cara, o gol dele é gol de centroavante. Depois eu não sei se o Rafa não viu, né, ainda. Não. Cara, se tu observar o lance, ele tá na intermediária ofensiva parado. Quando o cara foi recuar pro goleiro, ele foi pressionar. E aí deu essa atrapalhada ali dos dois e ele tava ali para conferir. É uma característica. Então, assim, nota 10. Perfeito. Nada melhor do que o cara já fazer um gol de vitória. Isso aí no anímico, né? A gente sabe como é que funciona. Então, ótimo. Sabe? A atuação foi discreta, como o Juventude em si, como um todo, né? Foi discreta a atuação também. Mas é uma característica completamente distinta. Ele é um cara de mais movimentação, ele é de uma menor estatura, né? O Rodrigo Rodrigues já era mais aquele pivô, aquele centroavante, embora ele não fosse um grosso, ele fosse um cara com uma técnica muito apurada, mas ele era um atacante com menos mobilidade, né? Até pelo porte físico, alto e tudo mais, mas cara, a primeira demonstração é muito boa. E o que se sabe é que ele tem essa polivalência, né? De tanto poder jogar pelo lado quanto poder jogar na frente. A primeira impressão é excelente e tomara que esse gol alavanque ele, né? Consiga sempre manter essa vibração alta aí, porque substituir o Rodrigo Rodrigues não é fácil, porque o cara era um dos destaques da Série B, né? Ele queria começar no banco, né? Mas o Fábio Gomes sentiu a dor da coxa direita no aquecimento. Sim, exatamente. Exatamente. Então, Juventude 1-0 sobre o Guarani. E o jogo da volta... Jogo volta não. Próxima rodada... O jogo da volta é o outro aqui, ó. É o cara aqui, ó. É o cara aqui que está preocupado com o jogo da volta. Nós aqui temos campeonato ainda. Calma, não é outro assunto. Daqui a pouco a gente vai falar do Caxias, que empatou com o Ceilândia em 0-0. Mas próximo sábado, com certeza, o jogo que eu assisti hoje tem que ficar nervoso mesmo. Juventude e Sampaio Correia, sábado que vem, às 6 horas no Jacone, Gubert. Cara, eu já fico com medo de palpitar, porque a gente tá errando todas, né? O Juventude tá uma loucura. O que eu posso dizer, assim, o mais seguro que eu posso dizer é que vai ser um jogo encardidíssimo e que se tem que tentar cavar uma vitóriazinha, mas não vai ser fácil. Isso a gente pode ter certeza que não vai ser fácil mesmo. Mas, obviamente, que é um jogo... brincadeiras à parte, obviamente que é um jogo que a gente, olhando assim na tabela, né? É um jogo para ganhar. Mandar um abraço para o Carlos Capellini, boa noite, amigos, e feliz Dia dos Pais a todos. Aquele abraço ao Carlos Capellini, o Alessandro Sebem, o Ju nasceu com o virado para a lua. Como é que é com quem, mano? Com o cu virado para a lua. Meu Deus! Meu Deus! Não! Eu tinha gostado... Tu pediu! Não! Eu gostei do... Eu também gostei do... Boa noite e feliz Dia dos Pais a todos! Até o Messi ficou constrangido com essa. Aqui tá virado um zoológico, né? Todo mundo com animais espalhados. O Messi Tomada, abandonou a live depois dessa do Ivan, ó. E Juventude São Paulo Correia, próximo sábado, tua opinião aí, Tomada? Cara, vai perder. Vai perder. O Juventude perde em casa e ganha fora, então o Juventude vai perder. Cara, não tem o que dizer. Não tem como tu fazer um prognóstico assim, porque tá muito maluco, né? Isso é uma coisa contrária, isso é o contrário, né? O Juventude é empate. Então, porque, cara, não segue uma lógica, né? Muito engraçado isso. Então, é como o Rafa falou, vai ser um jogo encardido. Quem tem que tornar o jogo fácil vai ser o Juventude, né? Quem tem que tornar... Agora, essa questão que o Rafa falou, que o Juventude não empata, cara, eu prefiro ganhar uma do que empatar duas. Sim. Entendeu? Então, se eu ganhar uma partida e perder a outra, é melhor do que tu empatar duas, né? Então, enfim, vai ser encardido, cara. Porque também agora
à medida que o campeonato, da metade para o final, já começa aquela definição de quem vai ser rebaixado, de quem está perto, de quem... Então agora cada jogo se torna uma decisão e as coisas complicam um pouco. Por isso que vai ter muito time da ponta de cima perdendo pontos para o pessoal que está ali embaixo, querendo fugir do rebaixamento, enfim. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, São José 2, Figueirense 2. Já encerrado Série A, Fortaleza 4, Santos 0. E quase finalizando o Flamengo e São Paulo. Está 1-0 para o São Paulo. Gol de Lucas Moura. Um abraço para o Felipe Gremmelmaier. Feliz Dia dos Pais. E ele comentou, Corinthians ganhou. Martinho venceu. Corinthians venceu Curitiba 3-1. Diga, Robertinho. Só falar uma coisa sobre o meu amigo Felipe. Primeiro, mandar um Feliz Dia dos Pais para ele também. E comentar que semana passada, né, eu inclusive encontrei o Felipe no mercado. E semana passada o Martim, ele é torcedor do Corinthians, né? Fanático. Né? Inclusive, ele tinha o cabelo descolorido, igual do Roger Guedes e tal. E o Felipe me falou que existia possibilidade, fiquei sabendo em primeira mão, né, Felipe? Desculpa, né, mas que o Martim talvez entrasse com o Corinthians em campo. E entrou. E o Martim, eu estava em casa assistindo, cara, porque eu me lembrei das vezes quando eu era criança, que eu entrei, vou conseguir lá para que eu entrasse com o time do Juventude, o que aquilo fez comigo como criança, e o meu amor pelo Juventude, poder estar junto com os meus heróis e tal. E essa história, eu vi as fotos do Felipe, né? Do Martim entrando com o Yuri Alberto. Cara, eu me emocionei, cara. Eu me emocionei. Eu imagino o Felipe, então, o Felipe é um paizão, né? Porque conseguir proporcionar isso para o filho dele. Então, deixo o meu abraço carinhoso para o Felipe, pelo que ele fez pelo filho dele, e um abraço para o Martim também por ter um paizão assim. Bem bacana. Falei do Felipe, torcedor Grená. Vamos então virando da página do Juventude, falando agora do Caxias. Tomado, Caxias empatou. O Flamengo empata. Então, antes de falar do empate do Caxias, o Tomada quer fugir, por enquanto, do Caxias. Vamos falar do gol aonde, Tomada? No Maracanã, Pedro empata. Agora Flamengo 1, São Paulo também 1. Então, 1-1, Flamengo e São Paulo. Felipe Gremmelmaier agradecendo. Regis Luz, boa noite. Como sofre essa torcida Grená? 7.500 torcedores no centenário. Vira um empate, sem gols entre Caxias e Ceilândia. O melhor em campo, o melhor lance do campo, o Gilbert, que tem uma noção, foi o VAR. Aos 5 minutos, que anulou o gol. Pra te ver, Oi, Ivan. foi o filme. Oi. Deixa eu só mandar um abraço aqui pro Fernando Vargas, que entrou, meu primo. Eu vi. A gente não tem muito contato, né? Enfim, mas eu vi o Fernando aqui. Saudades, um abraço pro Fernando. Feliz Dia dos Pais pro Fernando também, que também é pai. Ele é piloto? Posso falar? O Fernando Vargas é piloto? Não sei, cara. Não, tem um piloto que é... Tem um nome, eu vi, se eu não me engano, é Fernando Vargas, por isso que me chamou a atenção antes. Mas se não for... Não sei. Escusas. Fala aí, Tomada, esse empate do Caxias, desabafa, centenário, 7.500 torcedores assistiram Caxias 0, Ceilândia também 0. O jogo do artilheiro contra a melhor defesa do campeonato brasileiro. Sofreu 6 gols. O Gilbert, antes de Tomada. Fala, Gilbert. Eu só queria saber, antes do Tomada falar, tu falou 7.500, que eu estou ouvindo agora. Tinha menos gente hoje do que no outro dia? Sim. Que loucura. Acho que por causa do Dia dos Pais também. Sim, não, mas eu pensei que hoje ia ter mais de 10, é que eu estou sabendo disso agora, por isso que eu perguntei. Desculpa, mas não deixa de ser um belo público, lógico. 7.500 é muita gente. Então, cara, o Caxias hoje ele não teve uma atuação muito boa. O Caxias não jogou bem. O Guzmão, ele proporcionou, ele fez algumas alterações no time, e eu gostei das alterações, porque ele queria tornar o time mais ofensivo com as alterações que ele fez. Com a saída do Marlon, ele botou o Galvão como volante, e ele jogou com 2 extremas, né? O Marcelinho de um lado, o Feijão do outro, com o Heron mais centralizado. Só que esse time do Ceilândia
é muito organizado, cara. De uma obediência tática, assim, absurda. Eles entraram com uma proposta e foram com ela até o final do jogo. E o Caxias não conseguiu furar o bloqueio, né, que o Ceilândia fazia, mas o Ceilândia também não se abdicou de atacar. Em algumas oportunidades, eles trouxeram perigo para o Caxias. A questão é que o Peninha ficou abaixo daquilo que ele vinha jogando. O Galvão também não conseguiu jogar. Os extremas do Caxias não conseguiram jogar. Lesão, não tem nada. Oi? O Peninha sentiu alguma lesão que foi substituído? Ou não? Ele, na verdade, ele tinha sofrido uma lesão contra a Inter de Limeira. Ele era uma dúvida para esse jogo, né? Mas eu acho que ele fez um tratamento intensivo durante a semana e, enfim. Só que o Caxias não conseguiu produzir. O Caxias não conseguiu, assim... se tu for ver durante o jogo, o Caxias não teve uma chance que tu pudesse dizer, nossa, uma chance claríssima de gol. Não, o Caxias teve alguns chutes de fora da área, mas não conseguiu, enfim, furar, que nem eu falei, o bloqueio do Ceilândia. Alguns jogadores jogaram mal, muito mal e muito abaixo daquilo que se espera. Agora, né, eu vi um clima meio assim de velório lá no Centenário depois do jogo, muita gente dizendo assim, até 2024. E eu discordo. Porque, assim, eu não vi o Ceilândia melhor que o Caxias, tá? Não vi. Eu vi um time que... Eu não estou dizendo que faltou vontade para o Caxias. Não faltou vontade para o Caxias. Mas parecia que o Ceilândia estava mais com o sangue no olho no jogo. Essa foi a impressão que me passou. De um Ceilândia que conseguiu ser mais fiel àquilo que ele se propôs no Centenário. E o Caxias não conseguiu. O Caxias teve uma chance no final lá com o Fernando, que foi uma cabeçada para fora. Enfim, eles também tiveram uma cabeçada na trave. Então, o resultado mais justo do jogo não era o resultado que eu queria, mas o empate ficou de bom tamanho. E o Caxias se salvou pelo VAR. Porque se não fosse o VAR, o juiz teria validado o gol do Ceilândia no início do jogo. Né? Então, acho que foi fundamental para o Caxias também. Depois, à medida que o jogo foi passando, o Guzmão tentou fazer algumas alterações que não surtiram efeito também. Uma situação também que eu acho um pouco estranha no Caxias é que todos os reforços que chegaram no clube agora, para essa fase, não são titulares. Né? É uma coisa assim, o Feijão hoje foi, o resto são, os caras estão no banco, mas o Ceilândia é a melhor defesa do campeonato. O Caxias vai ter a dificuldade do clima, porque lá em Brasília tem, né, uma questão assim da umidade relativa do ar, do calor, que eu acho que o Caxias vai sofrer um pouco com isso. E como eu disse, o Ceilândia é um time muito bem organizado e que tem uma obediência tática muito boa. Mas ele não é um time que eu posso dizer assim, ele é superior ao Caxias. Ele, de repente, tem uma campanha superior ao Caxias no campeonato. Mas o time tem uma derrota, né, Esdrone? Oi? O Ceilândia tem apenas uma derrota no campeonato, né? Exato. Mas é que aí é que tá. Eu não vi o Ceilândia superior ao Caxias. Eu acho que o Caxias foi abaixo daquilo que o Caxias vinha apresentando. O Caxias não jogou bem. Né? O Caxias não conseguiu. A performance do Caxias hoje não foi das melhores. Encontrou dificuldades na criação. Muitas vezes a bola saía muito com os zagueiros, cara. Os zagueiros do Caxias tinham que construir. Agora, foi uma alternativa do técnico? Foi. Ele tentou, concordo, porque o Caxias precisava ser ofensivo e o Caxias precisava fazer resultado, mas hoje não deu. Né?
Não deu. A entrevista do técnico do Ceilândia no final, ele disse assim, ó, eu tinha que anular o Heron. E anular o Heron era anular as jogadas que fazem com que a bola chegue no Heron. E ele realmente conseguiu. Então, eu não acredito que não, até 2024. Eu acho que tem um jogo lá, o Caxias de repente pode jogar, né, bem, trazer uma classificação. E, claro, o ideal seria fazer o saldo hoje para ir para Brasília, né, para Ceilândia com mais tranquilidade. Mas o Caxias não jogou bem. O Caxias não jogou bem, as alterações não surtiram efeito, os jogadores que entraram ao longo do jogo não conseguiram jogar, e o Ceilândia eu acho que percebeu isso no jogo e conseguiu anular o Caxias muito bem. Agora, nada está definido. Nada está definido. Tem mais um jogo lá e eu acho que a minha opinião sobre mata-mata, cara, são 2 jogos, entendeu? Foi só o primeiro tempo e o Caxias tem todas as condições de conseguir uma classificação lá. Mas, para isso, vai ter que jogar muito mais bola do que jogou hoje no Centenário. E um elogio, né, às pessoas que cuidam do gramado do Centenário, porque tava um tapete, cara. As pessoas, enfim, né? O staff, as pessoas que cuidam do gramado do Centenário, cara, tava um tapete, assim, isso traz benefícios pro Caxias, mas também prejudica um pouco, porque os caras que vêm jogar aqui se aproveitam disso. Duvido que lá em Ceilândia o gramado seja igual ao do Centenário. Mas, assim, cara, tem que ir pro embate lá em Brasília, né? O Caxias tem que jogar. Não passou, não terminou hoje, né? Complicou um pouco, porque agora o jogo da volta é lá, né? E tá 0-0. Mas eu acho que eu não vou afirmar assim, não, o Caxias está fora da Série D. Não, o Caxias pode fazer um jogo muito bom e ganhar deles lá dentro, ou levar para uma decisão para os pênaltis e ganhar também. Agora não pode se entregar. Não pode se entregar e vai ter que jogar mais do que jogou hoje. Eu achei hoje o time do Caxias lento. Não sei se o Peninha não estava nas condições dele, que é o cara que faz a bola girar. Os extremas também não. Muitas vezes no 1 contra 1 não conseguiam ganhar as jogadas. Cara, foi uma tarde que o Caxias não jogou bem, mas eu já vi o Caxias jogar melhor nessa Série D. O Caxias jogou, para mim, o melhor jogo do Caxias na Série D foi justamente fora contra a Inter de Limeira. Espero que repita lá contra o Ceilândia. Vou passar um pouco a bola pro Gubert, para ele ter uma noção. Se fosse o Caxias que enfrentou a Inter de Limeira, o Caxias ia vencer o Ceilândia fácil. Porque a gente percebe que o Caxias tem time que pode passar o Ceilândia. Quem viu o jogo de hoje sabe que o Caxias tem bastante chance ainda. Claro, o empate em 0-0, mas é possível sim o Caxias se classificar, pois o Caxias não jogou bem hoje, diante do time do Candango. Então, o Gato Preto. E pelo que a gente viu do Caxias diante da Inter de Limeira, jogando muito bem, é possível sim o Caxias se classificar. Mas um detalhe, né? Esse time do Ceilândia é melhor que o da Inter. Sim, justamente por isso. Para quem viu o jogo de hoje, o Caxias viu esse equilíbrio. Então, se o Caxias jogando bem, é possível sim o Caxias se classificar. E não tá morto, tá 0-0 e vamos lá. Não, é mais um jogo e tudo pode acontecer. Claro, é mais difícil, que nem eu falei, é mais difícil, porque tu lá agora tá 0-0, seria melhor ir com uma vantagem, nem que se fosse de 1-0, mas hoje todos os jogos da Série D deu 0-0, né? Todos os jogos da Série D deram 0-0. Isso mostra o equilíbrio. O resultado foi 1-0, 2-1, para ver como está equilibrado essa fase. Claro, exatamente por isso que eu digo. Muita gente jogou a toalha lá no Centenário hoje, deu para ver. Mas não, eu acho que não. Dá para fazer a diferença, mas se quiser, não, claro que quer, né? Mas para classificar, o Caxias vai ter que jogar muito mais do que jogou hoje, porque o Caxias hoje não jogou nada bem. Não gostei do time hoje, não. A gente sempre comenta aqui, né, que é importante o primeiro jogo, para
tem já resultado para o jogo da volta. Agora, 0-0, é apertadíssimo esse resultado. Assim, hoje a gente, pelo mesmo motivo que o Rafa não viu o Ju, eu não consegui ver o Caxias, né? Hoje a gente teve um problema ali dos... É ruim isso, a gente os dois jogos no mesmo horário, é muito ruim. O que acontece? Eu ouvi, tá, o Caxias, os últimos 15 minutos do primeiro tempo e depois os últimos 15 minutos do jogo, porque tinha esse desencontro de 15 minutos. O que eu... Como eu não vi, eu vou ter que pedir perdão, mas eu vou ser comentarista de comentário, tá? Eu vou pegar os comentários do Rafa, sempre precisos, e vou comentar, baseado nos comentários do Rafa e algumas coisas que eu entendo da maneira que eu entendo futebol. Primeira coisa que eu acho assim, ó, como o gol foi aos 5 minutos, esse gol anulado para o VAR, primeiro que se ele foi anulado pelo VAR, que bom, senão esse é um erro de arbitragem, né, que o VAR corrigiu, que bom. Mas eu não acho que o futebol, tu possa dizer que se não tivesse o VAR teria sido 1-0. Isso eu já falei em outras ocasiões. Se fosse, a gente saberia que o Ceilândia teria 1 com 5 minutos. Mas o jogo poderia ter dado 5-1 para o Caxias. Muda o jogo, é outro jogo. Abre o placar mais cedo. Podia ser 4-0 para o Ceilândia, mas nada significa que seria 1-0 para o Ceilândia. Né? Essa é uma maneira que eu entendo o futebol e não estou discutindo, é a maneira que eu entendo. Em relação ao que o Caxias pode fazer, também uma coisa que eu não associo, ou que eu não dissocio. O Caxias não ter jogado bem hoje, eu acho que também passa pela estratégia do Ceilândia. Sabe? Eu acho que o time, quando ele não consegue jogar, não é só coisas dele. Nós temos que entender, eu entendo, pelo menos, que assim, ó, obviamente que está totalmente em aberto esse confronto, né? Foi a primeira etapa. Agora vamos dizer assim, ó, para não falar por porcentagem, até porque isso é subjetivo, não tem nada a ver com porcentagem, quem vai passar ou não vai passar, mas o que eu posso dizer é o seguinte, o objetivo do Ceilândia hoje era não perder. E o objetivo do Caxias hoje era ganhar. Nessa metade desse confronto, o Ceilândia saiu com a estratégia vencedora. Certo? Mas agora o Ceilândia vai ter que ganhar. E o Caxias provavelmente vai tentar arrastar para os pênaltis ou tentar fazer um golzinho maroto. Está na metade. Está na metade. Tudo pode acontecer. A vantagem do Ceilândia é essa. A vantagem do Ceilândia é que ele veio para Caxias para não perder, para tentar decidir lá. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu entendo mais ou menos assim. A estratégia deles deu certo. Agora eles se botaram também uma carga que é vamos ganhar lá. Vai conseguir? Não sabemos. E essa coisa do Ceilândia não é essa coisa toda, também eu acho que a gente não sabe. Que eles vieram aqui para impedir o Caxias de jogar. O Ceilândia jogou a etapa anterior contra o Vitória e foi para o Espírito Santo e perdeu de 1-0. Chegou em casa e ganhou de 3-0. Não é um indicativo, não acho assim. Só acho que são 2 jogos e um time bem treinado ele tem 2 estratégias diferentes. Se o Caxias, como um amigo nosso comentou ali acima, que eu não me lembro que peço desculpas, se demonstrou no jogo de hoje uma diferença de preparo físico pró-Ceilândia, aí eu acho que o Caxias vai se complicar, porque lá é pior. Lá é calorão, lá vai ser um terror. Então, eu acho que nesse caso, embora o gramado do Ceilândia é um horror, eu já vi alguns trechos de jogos e gols, cara, eles levam uma vantagem além do torcedor, né? Que é uma vantagem o cara jogar em casa, que não quer dizer nada, porque hoje o Caxias jogou com um bom público e não conseguiu ganhar, mas dá uma forcinha, vamos dizer assim. O gramado ruim, o Ceilândia está mais acostumado, né? Está jogando naquele, faz o ano, pelo menos esse ano todo, jogando naquele gramado que é ruim. Resumindo, não vi o jogo, acho sim que o Ceilândia leva uma pequena vantagem por ter conseguido não perder aqui, né? Agora, o Caxias está completamente em aberto. Está completamente em aberto. Meu Deus, está empate. Está empate. Pode. Cara, o empate lá surpreende alguém? Sabe? Por exemplo, o empate é um resultado muito provável. Sabe?
E a vitória do Caxias também seria uma surpresa? Não vejo que agora já foi. Cara, sinceramente, está totalmente aberto esse confronto e acho que o torcedor do Caxias, o mínimo que ele pode fazer é acreditar essa semana toda, jogar o astral para cima, porque, cara, tá em aberto totalmente. Depois é depois. O Ceilândia, E outra, né? são 5 vitórias e 3 empates e uma derrota. O Caxias, fora de casa, 2 vitórias, 4 derrotas e 2 empates, Galeone. Pode falar. Mas talvez seja por isso que a torcida se frustrou, justamente pelos históricos, né? E eu acho que também não deu, porque não foi assim, não foi aquele 0-0 que disse, o Caxias teve 5, 6 chances para fazer o gol, criou bola na trave, não. Não, foi um jogo morno, muito de meio campo. Outra coisa também que eu via, essa questão física. Deu para ver que o time do Ceilândia correu o tempo inteiro, né, cara? Não foi assim, vamos aproveitar porque os caras cansaram. Não teve isso. Agora, eu acho que pelo histórico e por aquilo que o Caxias apresentou, que não empolgou muito a torcida, pode ser que tenha sido uma ducha de água fria. Porque acho que na cabeça de todo mundo era levar uma boa vantagem para lá. Mas, cara, agora é o seguinte, agora é um jogo lá e tá 0-0 pro Caxias e para o Ceilândia também. Entendeu? Exatamente. Tu pode achar um gol no início do jogo, tu pode, enfim, levar por uma decisão por pênalti, tu pode fazer um jogo de exceção e ganhar dos caras lá. Não se sabe, né? Porque são outras coisas. E eles também não podem se jogar para cima do Caxias, porque eles também vão ter que se cuidar, né? Um gol pode mudar tudo. Então, por isso que eu digo, tá em aberto. O Caxias não vai para a Ceilândia com um resultado ideal, mas também não é terra arrasada. O Caxias lá pode conseguir a classificação, pode mesmo. Só que por aquilo que o Caxias apresentou, eu acho que foi essa a maior frustração. No jogo que a gente deveria ir com uma vantagem, o Caxias não conseguiu jogar, e quem entrou não conseguiu jogar, e enfim, cara, foi frustrante nesse aspecto só. Mas jogar a toalha e vamos pensar em 2024, não, cara. Eu concordo com 0, Ceilândia 0, já que passa bola, Gubert. O Caxias jogou com o Fabiano Volpe, Adriel, Fernando, Ricardo Lima em planta, Pedro Cuiabá, depois Moacir, Peninha, depois Emerson Martins e Galvão, Marcelinho, depois Joãozinho, Vitor Feijão, depois Marcão, Iron, técnico Gerson Guzmão. Fala, Gubertinho. Esse lance do primeiro jogo ele é tão relativo. Vou pegar exemplos assim de outros times. Vou falar especificamente do River Plate. O River Plate na Argentina, ele conseguiu uma vantagem com o Inter, né? Cara, uma atuação de gala do goleiro do Inter, né? Uma loucura, porque esse homem pegou no segundo tempo. E o River Plate conseguiu uma vantagem. Chegou no Beira-Rio e perdeu. O mesmo River Plate, em edições anteriores da Libertadores, ainda na época que o D'Alessandro jogava no River. Estou falando de coisas de 2000, do início do século. 2 anos seguidos, o River Plate perdeu o primeiro jogo no Monumental de Núñez, 1 ano para o São Paulo e 1 ano para o Corinthians, e nas 2 jogos de volta ganhou em São Paulo. E eliminou no ano São Paulo e no ano Corinthians. Estou falando isso porque é tão louca essa história do primeiro jogo, que se o River Plate tivesse empatado com o Inter o primeiro jogo, ao invés de ter ganho, talvez tivesse classificado, cara. Porque daí os argentinos vêm para cá, começa aquele negócio meio milonga, e o jogo não anda, e a torcida começa a ficar impaciente, e os caras vão arrastando aquele empate, e quando vê, faz o gol no contra-ataque. Então é muito louco, cara. É muito louco. Porque é como o Rafa falou, não existe uma vantagem do Ceilândia. Existe a vantagem de decidir em casa. Essa vantagem, apenas. Decidir em casa. Agora, o jogo começa nos pênaltis. O jogo começa com o resultado que dá pênaltis. Não tem
vantagem. Então, assim, ó, eu acho que o Ceilândia vai dar aquele abafo inicial, é bem provável, né? Aproveitar que o Caxias ainda não está bem habituado com aquela pressão e tal, e cabe ao Caxias cozinhar esse jogo e aos pouquinhos e se acostumando. Eu acho que é como eu enxergo. Agora, vantagem não existe, cara. Vantagem não existe. Faltando 10 minutos para as 9 horas da noite, temperatura em Caxias do Sul de 5 graus, muito agasalho no jogo da volta entre Caxias e Ceilândia. Próximo sábado, às 3h30, no Abadião, lá em Ceilândia, o jogo com transmissão da TV Brasil. Vamos aos palpites, nós palpitão, depois vou ler aqui os comentários, a gente encerra a nossa live. Nosso palpitão: Juventude 1, Novo Horizontino 0. O Gubert falou que ia dar 2-1 Juventude, tomada 1-1, e eu falei que ia dar 2-1 para o Juventude. E aí eu e o Gubert acertamos os palpites de vitória. E o resto, galera, a gente errou tudo. Caxias 1, Inter de Limeira 1. O Tomada falou que ia dar 2-1, o Gubert 2-0 e eu 2-0. Então, a gente falou que o Caxias ia vencer a Inter de Limeira e não deu isso. Na segunda-feira, Juventude 0, Vila Nova 2, jogo da Serração, e do atraso de meia hora. O Gubert falou que ia dar Juventude 2-0, também falou que ia dar 2-0, e o Tomada falou que ia dar 1-1. Hoje, Guarani 0, Juventude 1. Ninguém apostou na vitória do Juventude, viu, Gubert? Ninguém apostou. O Gubert falou que ia dar 1-1, o Tomada 2-1, e eu falei que ia dar 1-0 para o Bugre. Caxias e Ceilândia, ninguém apostou em empate. Todo mundo pensou que o Caxias ia vencer, ó. Todo mundo acreditando na vitória Grenal. Tomada falou que ia dar 2-0, Gubert e eu falamos que ia dar 2-1. Na classificação geral, por enquanto, eu com 9 palpites e acertei 2 resultados. O Gubert agora passou o Tomada nos critérios de desempate, com 8 palpites e 4 resultados. E o Tomada com 8 palpites e 1 resultado, nosso palpite. Na próxima rodada, tem Caxias, Ceilândia e Caxias. Ceilândia e Caxias. Teu palpite, Tomada? 1-1 e o Caxias vai classificar nos pênaltis. Meu Deus, ele quer ter um treco no coração mesmo. Vitória Grenal nos pênaltis. Nos pênaltis. Gubert. 2-1 Ceilândia. 2-1 Ceilândia. E eu vou no 1-0 Caxias. O mais Grenal, né? O mais Grenal dos 3. Tem que ser mesmo. Juventude e Sampaio Correia. Lá estarei acompanhando o jogo. Gubert, teu palpite? 2-0 Juventude. 2-0 para o Juventude, vai perder para o Sampaio Correia. Tomada, teu palpite? 2-0 para o Juventude. 2-0 para o Juventude. Então, meu pai ficou brabo. Meu pai tá aqui, ó, dá um oi lá pra galera. Opa, oi, tudo bem? Tudo bom, certo? Não jogou nada hoje, viu? Ele tá brabo, ele tá brabo que o Caxias não jogou nada, né? Eu vou até aqui do lado dele. Ele tá brabo que o Caxias não jogou nada e ele ficou brabo quando disse que o Juventude ia ganhar de Sampaio Correia. Tu quer falar alguma coisa? Tudo bem? Tudo bom. Olha, se jogar que nem jogou aqui, não sei não, hein? Vai ter que jogar muito mais para trazer o resultado de lá. E seu palpite? Qual é o palpite pro jogo? Não, Quanto é que vai dar lá pro Caxias e Ceilândia? Dá 1-1 e vai pros pênaltis e nós ganhamos. Olha aí, ó, viu? Participação especial no Dia dos Pais. Sensacional. Feliz Dia dos Pais, vocês Garione. Ó, estamos dando Feliz Dia dos Pais, por cima. Eu falei Juventude 2, Sampaio 0, ele me olhou com uma cara assim, fazendo tudo. Vai apanhar do pai no live. E eu vou no Juventude também 2-0 sobre o Sampaio Correia. Ele diz mais uma coisa, Tomada? Não, cara, a única preocupação que eu tenho com o Caxias é o setor defensivo do Caxias. O Ivan foi ao jogo também, chega a dar calafrios, cara. Chega a dar
calafrios, principalmente o miolo de zaga ali, pelo lado do Fernando, hoje com o Adriel e Fernando do mesmo lado. Meu Deus do céu, que sofrimento. Mas vamos lá, a gente vai passar mesmo assim. Tava sofrido acompanhar esse jogo. 1-1, tu tá bem, Hubert? Não, tô bem, que eu larguei meu celular, já vou explicar, já vou entender por quê. Vou ler aqui uns comentários. Na nossa participação, o Felipe Guilherme Maia, o jogo da volta vai ser quem disputar o jogo. Ele ainda complementou, foi um dos mais emocionantes da minha vida. Rafa Ivan, falando sobre seu filho ali no Beira-Rio com o time do Corinthians, só imagino mesmo. O Alessandro Sebem, Marcelo, segundo melhor atacante nosso. O cara é lateral direito. Um abraço para a Luísa Lazarines acompanhando. Ah, minha sobrinha. Beijo, Lulu. O Ednei Resine teve uma hora que bateram cabeça. Sim, um lance caricato. Ah, é. Fala mais sobre esse lance aí, Gubert. Sgarioli. Meu Deus, cara. A bola foi a feição para os dois, né? E o jogador de Ceilândia só deu uma cutucadinha na bola e os dois se bateram, cara. Parecia lance dos Trapalhões. Se tu pegar aquele lance lá e botar a trilha dos Trapalhões, cara, vai ficar sensacional. Meu Deus. O Reginaldo Lúcio, se não fosse o VAR, era 1-0 para os caras. Edmilton Resine, estamos vivos, tudo para ir no saco. Porém, temos que ter mais vontade. O Alessandro Sebem, o Mil foi contratado para rezar no vestiário. Esse tipo de contratação é que eu não consigo entender. Porque tu vai lá e contrata o cara nem joga. Então não traz. Pega esse dinheiro que tu trouxe. Cara, assim, ó, é melhor tu ter um jogador razoável do que tu ter 3 perebas, cara. Esse tipo de coisa tem que ser revista, cara, na hora da contratação do jogador. Porque não dá para entender. O cara não joga. Então tu gastou dinheiro à toa. O Marcos Zecali, não são reforços, foram tirados da fila do Cine. E para encerrar aqui, os comentários do Tamar Falcon. Boa noite, amigos do Caju dos Rafas. Um grande abraço para o Rafael Sgarioli e Rafael Gubert e pro Ivan. Não gostei muito do empate e da arbitragem, que foi péssima e roubando no jogo. Eu acho que a arbitragem no segundo tempo foi complicada mesmo. Gubert, seu destaque final, esse Dia dos Pais dos Rafas. Primeiro, dar um abraço no Rafa, um abraço para o seu Sgarioli, né, o pai do Rafa, um abraço para o Zoinho, teu pai. E eu queria fazer uma observação rápida aqui, que eu, em 2016, estava lembrando hoje de manhã, né, que eu fui assistir um jogo do Juventude pela Série B, no Dia dos Pais, com o meu amado pai, com o Norberto. E era um jogo às 11 da manhã, o time do Antônio Carlos, aquele time que acabou subindo. E no final do jogo, o Juventude, eu não me lembro que jogo era, mas o Juventude estava jogando muito bem, mas estava empatando. E no final do jogo, o Pará foi dar uma recuada de uma bola e de peito, assim, acabou entregando de bandeja, o cara fez o gol e o Juventude perdeu. E eu saí do jogo, né, fui comer um X com meu pai, cara. E eu saí daquele jogo chateado, porque eu digo, puta, no Dia dos Pais, cara. E eu, na época, eu mandei uma mensagem pro Pará ainda, porque o Pará estava sempre mandando um recado com as filhas, foto com as filhas. E eu, poxa, no Dia dos Pais não poderia acontecer isso. Então, eu só queria dizer que hoje, no Dia dos Pais, eu até me levantei por causa disso. Eu fiz esse quadro, que aqui é a camisa do meu pai Norberto, e aqui é a camisa do meu avô, Ângelo Escola, que eu fiz num quadro, eu consegui a camisa deles, eu fiz esse quadro, e eu só queria dizer que hoje tem festa no céu. Um abraço para todos os pais, e hoje tem festa no céu. E um abraço para vocês. 2-1, Juventude sobre o Boa Esporte em 2016, no Jacone. Tomada 10 segundos no máximo aí. Tudo cara, eu não vou estragar, não vou falar nada dessa homenagem do Gubert, me emocionou aqui também. E um feliz Dia dos Pais, meu pai tá aqui do lado, ele que me levava, né, pro centenário desde pequeno. E isso que fica da vida, o que a gente leva da vida é lembrança, cara. E isso é sensacional. Um feliz Dia dos Pais para todo mundo e
Parabéns pro Rafa, foi uma baita de uma homenagem, não tem mais o que falar. Aquele abraço a todos, nos vemos na próxima domingo, quem sabe, com a classificação Grená, Juventude vencendo mais uma. Tchau, galera, até mais, tchau.